o nosso corpo vai sempre assumir que quanto mais gordura tivermos, melhor, porque vamos sobreviver. Porque amanhã nós vamos ter de certeza absoluta energia no nosso corpo, mesmo que a gente não coma nada. Então, ele vai sempre evitar o máximo possível de gastar gordura. Ou seja, vai tentar o máximo possível gastar o mínimo de calorias para sobreviver. Tá? Next. Agora lembrei-me de. Já me esqueci aqui desta parte da analogia do carro. Ainda bem que eu deixei aqui esta imagenzinha. Eu gosto muito de usar a analogia do carro. Vamos imaginar que o depósito, o depósito de combustível do vosso carro é a gordura. E quanto mais energia, quanto mais combustível estiver dentro do depósito, mais gordura o carro tem. Tá? Porque é disso que se trata, da gordura no nosso corpo. Agora imaginem que vocês têm o carro a funcionar o dia todo. O carro está sempre a funcionar, está sempre a andar. E ele faz 100 km por dia. E tem um consumo de 10 litros ao 100. Ou seja, todos os dias o vosso carro consome 10 litros de combustível. E vocês, todos os dias, metem 10 litros de combustível no carro. O que é que vai acontecer ao vosso depósito de combustível? Vai ficar sempre igual. Certo? Se vocês gastam 10 e metem 10, vai ficar sempre igual. Se vocês todos os dias gastarem 10 litros de combustível, mas só colocarem 9, o que é que vai acontecer ao depósito do vosso carro? Todos os dias ele vai ficar com menos 1 litro dentro do depósito. Vai chegar uma altura que o depósito vai estar vazio. Ok? E aí é sinal que nós perdemos a massa gorda toda do nosso corpo. Tá? O contrário também é possível. Que é, se ele consome todos os dias 10 litros, se nós metermos 11 litros, ele todos os dias ganha 1 litro a mais. Às tantas o depósito vai ficar cheio e começa a transbordar. Infelizmente, no nosso corpo, o depósito nunca enche. Nós não temos depósito máximo para encher de gordura. Então, nós temos que ter cuidado com isto. Que é, se nós todos os dias consumirmos mais, metermos mais combustível dentro do nosso carro do que aquilo que estamos a gastar, nós vamos acumulando cada vez mais combustível dentro do nosso carro. Lembrem-se, o carro quer ter combustível, porque isso garante-lhe que ele consiga andar todo o dia. O nosso corpo quer ter gordura, porque isso garante-lhe que ele tem energia para os restos, para os outros dias que vêm a seguir. Tá? Então, pensando desta forma, o que é que nós podemos fazer? Ou metemos menos combustível no carro, metemos 9, 8, 7 litros, ou aumentamos o consumo do carro, acelerando mais. Tá? E ele nos mesmos 100 km, em vez de gastar 10 litros, vai gastar 11. Se eu estou a meter 10, ele vai ficar cada vez mais vazio. Tá? Portanto, se nós temos o objetivo de querer que o nosso depósito de gordura fique vazio, nós temos estas duas hipóteses. Ou gastamos mais, ou metemos menos combustível no carro. Fatores que influenciam diretamente o ganho de gordura. O balanço energético, que é isto que eu vos falei com a analogia do carro, que é quanto mais calorias nós consumimos e menos gastamos, mais acumulamos. Quanto mais nós gastamos e menos consumimos e menos precisamos, perdemos. É? Então, é o balanço energético é o fator que influencia diretamente aqui este ponto. Depois temos aqui três fatores indiretos. Fatores hormonais, como é que as nossas hormonas vão funcionar, porque se as nossas hormonas não estiverem a funcionar corretamente, o nosso corpo vai funcionar incorretamente e vamos ter mais tendência para umas coisas do que para outras. Ok? Fator ambiental e social, onde é que nós estamos inseridos, e os fatores psicológicos e comportamentais nossos próprios de nós. Ok? Já vamos falar aqui um bocadinho sobre isto. Então, balanço energético. Coisas importantes a reter. Quantas calorias tem cada macronutriente? 1 grama de hidratos são 4 calorias, 1 grama de proteína são 4 calorias, 1 grama de gordura são 9 e 1 grama de álcool são 7. Sim, o álcool também tem calorias. Ou seja, quando nós vamos ver a cerveja, as calorias que a cerveja tem não vêm só dos hidratos da cevada, vêm também do álcool que ela contém. Mas isto é 1 grama de álcool, não é 1 grama de cerveja. Tá? Se, por acaso agora não me lembro de cor, mas acho que as cervejas é o quê? 3,5 ou 5% de álcool. É uma questão depois de fazermos as contas. Se 100 ml tem 5% de álcool, nós ficamos a saber que em 100 ml tem não sei quantas calorias de álcool. É uma questão de se fazer as contas. Está bem? A vodka, como tem mais percentagem de álcool, vai ter mais percentagem de calorias de álcool
do que uma cerveja, que tem menos. Tá? Por isso é que o vinho normalmente tem mais calorias do que a cerveja por 100 ml. O problema é que nós bebemos mais cerveja do que vinho. Mas pronto. Isto para vos dizer o quê? Cada macronutriente vai contribuir com determinada quantidade de calorias para o tal balanço energético total, que é a quantidade de calorias consumidas versus as gastas. É a tal meter mais no depósito e o carro gastar o depósito. As calorias são todas iguais. São todas iguais. Ok? 4 calorias de gordura são 4 calorias, 4 calorias de proteína são 4 calorias de proteína. 9 calorias de gordura são 9 calorias de gordura. As calorias, energeticamente, são iguais. No entanto, o impacto que cada um dos macronutrientes tem no nosso corpo é diferente. E isso faz com que as calorias que restem, por exemplo, a proteína é o macronutriente mais termogénico que nós temos. O que é que isto quer dizer? Que nós, para absorvermos, nós para fazermos a digestão da proteína, já vamos gastar mais calorias do que para fazer a digestão dos hidratos. Isto quer dizer o quê? Que a proteína tem 4 calorias, os hidratos têm 4 calorias. No entanto, as calorias que chegam ao nosso corpo depois de serem absorvidas vão ser superiores nos hidratos do que na gordura. Apesar de terem as mesmas calorias, ok? Por isso é que a proteína é um dos macronutrientes mais importantes para o emagrecimento. Porque não só nos ajuda a manter a massa muscular, como nos ajuda a estar saciados e tem aqui esta pequenina vantagem, que é a vantagem termogénica, que é nós, para fazermos a digestão de uma refeição mais rica em proteína, gastamos mais calorias do que uma refeição pobre em proteína. Então tem aqui este fator duplo. Isto para vos dizer o quê? Que este é logo um dos fatores que influencia diretamente a quantidade de calorias que chega ao nosso corpo, é o tipo de macronutrientes que ela tem e depois é o impacto que tem no corpo. Nós, se consumirmos hidratos de carbono de açúcares, por exemplo, as 4 calorias entram rapidamente na nossa corrente sanguínea e elas vão ter um impacto completamente diferente de consumirmos hidratos de carbono de absorção lenta que vão sendo absorvidos ao longo do tempo. Não são absorvidos rapidamente. Ou seja, o impacto que isso vai criar no nosso corpo, a nível hormonal também, e já vamos falar sobre isso, vai ser diferente. Portanto, as calorias são todas iguais, são, mas o impacto é diferente e isso vai ter impactos diferentes para o aumento ou não de gordura. Está bem? Então, isto também é importante vocês saberem, que é onde é que nós gastamos calorias. E como vocês podem ver, a maior parte das calorias que nós gastamos diariamente vem do metabolismo basal, ou seja, simplesmente de ficarmos vivos. Nós, para estarmos vivos, gastamos cerca de 65% das calorias diárias, só para estarmos vivos. Depois, para fazer a digestão, gastamos cerca de 10%. E na atividade física, gastamos cerca de 25%. Isto é verdade para pessoas normais. Normais é o quê? São pessoas que não são sedentárias, que fazem pelo menos os 8.000 passos diários. Porque uma pessoa que não se mexe e está o dia todo sentado, esta percentagem vai baixar mais. Ou seja, vão ter um gasto calórico de atividade física muito mais baixo, a percentagem é muito mais baixa. Tá? E a percentagem maior vai subir aqui e no total a pessoa gastou menos calorias. E estes 10% também é variável, não é? Porque se nós fizermos uma dieta sem proteína nenhuma, como a gente falou há pouco, a proteína é aquela que faz gastar mais calorias durante a digestão, este valor também vai ser mais baixo e este vai subir. Mas não quer dizer que gastes mais calorias por ele ter subido. Tu vais gastar as mesmas. Vais é gastar menos no total do teu dia. Ok? Portanto, isto é variável. Atletas de alta competição de ciclismo, por exemplo. Muito provavelmente estes 25% são mentira. Ele se calhar gasta aqui 40%, por exemplo. Porque se ele gastar olha, agora na volta à Espanha, se eles gastarem umas 7.000 calorias ou 6.000 e tal calorias, isto vai ser muito mais do que 25%. Tá? Então varia de pessoa para pessoa, mas isto é importante que vocês saibam. Só o facto de estarem vivos já gastam calorias. Tá? Então, nem sempre nós temos que compensar as calorias consumidas com a atividade física que vamos fazer. Às vezes vê-se muito isso, que é, eu comi aqui esta bola de Berlim que tem 600 calorias, tenho que fazer uma atividade física que gaste 600 calorias. Não tem que ser assim, nem deve ser assim, tá bem? Não devem ver a atividade física com esse objetivo. Fatores hormonais. Então, há determinadas hormonas que influenciam diretamente a acumulação de gordura no nosso corpo. Entre elas, a insulina. A insulina, se calhar é a mais conhecida, a insulina é uma hormona que tem o objetivo de transportar os açúcares que estão dentro do sangue para dentro das células. Tá? Ou seja, a insulina é produzida quando há
muita glicose no sangue, ou seja, quando há muito açúcar no sangue. Quando os níveis de açúcar no sangue sobem muito, existe mais produção de insulina. Para quê? Porque o nosso corpo não gosta de ter açúcares no sangue, porque isso vai criar muitos problemas, entre eles a diabetes, vai provocar também problemas de aterosclerose, porque depois o açúcar começa-se a agarrar às paredes dos vasos sanguíneos e isso depois começa a criar ali atritos e pequenas inflamações e pequenos problemas ali de acumulação depois de alguns detritos, entre eles colesterol, e isso depois pode provocar agora está-me a faltar o termo, tamponhamento, aquela veia fica obstruída com aquele colesterol e aqueles açúcares todos ali e o sangue deixa de passar e há ali um problema isquémico com isso. Então, a insulina o que faz é, quando nós temos muito açúcar no sangue, o nosso corpo começa a produzir insulina, a insulina vai para dentro do sangue e começa a transportar o açúcar de dentro do sangue para dentro das células. Tá? Isto faz o quê? Faz diminuir a glicémia, ou seja, a quantidade de açúcar que estava no sangue baixa e aumenta o anabolismo. O anabolismo é o quê? São processos de construção de qualquer coisa. Se nós tivermos os tecidos musculares a precisar de energia, temos construção de tecidos musculares. Se nós não tivermos os tecidos musculares a precisar de energia porque não foram trabalhados, temos construção de tecidos adiposos, ou seja, de gordura. Então, quando a insulina está muito alta, nós temos mais tendência a colocar energia para dentro das células. E é aqui que entra o primeiro problema. Se nós não praticamos atividade física de forma regular, as nossas células musculares não precisam de energia, a energia é catapultada para dentro das células adiposas. E aí a gente já está a acumular gordura. Portanto, não é a insulina que é má, não é o açúcar no sangue que é mau, é a nossa inatividade física. Tá? O açúcar só faz mal se nós não tivermos gastos calóricos suficientes para repor o açúcar. Tá? A gente fala muito, temos que cortar o açúcar é o vilão do século XXI. Mentira. O vilão do século XXI é o sedentarismo. Se vocês tiverem tempo, vão ver a volta à Espanha, que está agora a dar a volta à Espanha, vão ver os resumos. Eles, quando comem, eles só comem açúcares, barras energéticas cheias de açúcar, gel cheio de açúcar. Porquê? Porque eles precisam de energia rápida, de rápida absorção, para entrar na corrente sanguínea. Eles precisam da insulina a colocar rapidamente açúcar para dentro das células que estão constantemente a ser usadas para gastar energia, tá? Para produzir o pedalar, digamos assim. Então não é o açúcar que faz mal, é o facto de nós não gastarmos calorias. Tá? Portanto, não coloquem o açúcar como vilão, coloquem a vossa inatividade física como vilão. Leptina, outra hormona muito importante aqui. Quando é que a leptina é produzida? Ela é produzida quando há uma grande quantidade de gordura armazenada no nosso corpo. Ou seja, quando nós temos níveis altos de gordura, nós produzimos mais leptina. A leptina é a hormona da saciedade. Quanto mais leptina temos a correr na nossa corrente sanguínea, menos fome temos e mais saciado estamos. Só que tem aqui um problema, que é quando há gordura demasiadamente alta no nosso corpo, nós começamos a ficar insensíveis à leptina. E quando nós ficamos insensíveis à leptina, o que é que acontece? Nós deixamos de ficar saciados. Temos mais dificuldade em saciarmos. E isto acontece porque nós já temos níveis de gordura tão altos que o nosso corpo já tem tanta leptina na corrente sanguínea que nós ficamos insensíveis à leptina. Ou seja, nós somos muito gordos e temos muita fome. E isto acontece com muita gente. E agora vem a terceira, que é a grelina, que é o oposto, que é a hormona da fome. Quando nós estamos a comer poucos alimentos, nós temos mais fome e menos saciedade. Quando nós estamos em alturas da nossa vida que estamos a comer menos, nós ficamos com mais fome. Não tenho comida no estômago. O que acontece? Um sinal para o cérebro, tenho fome. Então, tenho fome, vou comer. Mas, se eu tenho a gordura demasiado alta, a minha leptina não está a funcionar bem, e eu estou a comer pouco, porque quero perder gordura, o que é que vai acontecer? Eu tenho muita gordura e tenho fome. E isto é um grande problema. Tá? E depois vem aqui a outra hormona também muito importante aqui, que esta também há muita gente que conhece, que é o cortisol. O cortisol começa a ser produzido quando nós estamos em ambientes de stress. Seja emocional, seja físico, nós aumentamos o cortisol. O cortisol faz queda de energia,
aumenta a resistência à insulina, ou seja, o nosso corpo fica com a incapacidade de transportar o açúcar que está no sangue para dentro das células, por isso é que nós ficamos sem energia, porque as células estão a pedir energia e nós não conseguimos colocá-la lá, porque a resistência à insulina está a acontecer, ou seja, a insulina não está a trabalhar bem. Distúrbios no sono. O que é que faz os distúrbios no sono? Quando nós dormimos com menos qualidade, nós temos menos capacidade regenerativa de tecidos. Logo, temos mais probabilidade de perda de músculo e de acumulação de gordura. Então, nós temos aqui, com estas 4 hormonas a funcionar mal, nós temos aqui, mesmo que estejamos a comer pouco, nós estamos aqui com muita probabilidade de aumentar a gordura no nosso corpo. Tá? Então, isto quer dizer que se nós não conseguirmos controlar minimamente a nossa parte hormonal, nós vamos estar em condições favorecidas de acumulação de gordura, mesmo que estejamos a consumir poucas calorias. Eu não posso dizer mesmo que estejamos em déficit calórico, porque déficit calórico exige comermos menos do que aquilo que gastamos, aquele fator entre consumir e gasto. O que acontece aqui é que nós temos menos capacidade de gastar as calorias e mais capacidade de as consumir porque estamos sempre com fome. Então, o nosso metabolismo começa a descer, ou seja, aqueles 65% da corzinha azul de há bocadinho começam a descer, azul ou verde, agora já não me lembro, começam a descer, e isso faz com que nós, mesmo a consumir pouco, estejamos a acumular gordura. E isso é preciso reverter, não é? Já vamos falar depois no fim como é que podemos fazer isso. Fatores ambientais e sociais. Ou seja, acesso facilitado a alimentos menos saudáveis e mais calóricos. Hoje em dia existe McDonald's. Há 100 anos atrás não existia. Acho que há 100 anos ainda não existia. Se calhar já. Não sei quantos anos tem o McDonald's. Mas, neste momento com a Revolução Industrial, nós temos muito mais acesso a alimentos que não são nutricionalmente tão bons e ainda por cima são mais calóricos. A indústria alimentícia hoje em dia precisa de colocar mais açúcar ou mais gorduras nos alimentos para que eles tenham uma melhor palatabilidade. Porque eles sabem que se um alimento não tiver palatabilidade, a pessoa não os come. Se não os come, eles não ganham dinheiro. Então eles acrescentam açúcares e acrescentam gorduras para o alimento ficar mais saboroso para nós comermos. Porque nós gostamos de alimentos saborosos. Então isto é um problema. Isto aumenta-nos a quantidade calórica e diminui-nos a qualidade nutricional. Ambiente familiar normalmente sedentário e com más escolhas alimentares, principalmente em Portugal. Somos dos países piores na Europa com isto. Ninguém se rala, acham todos que é normal. Ah, eu tenho 50 anos e deu-me um AVC. Ah, é perfeitamente normal, também já estás com 50 anos. Ah, eu tenho colesterol alto, tenho diabetes com 40 anos. Ah, mas também é normal, já tens 40 anos. Não é normal, pessoal. Só é normal se nós não fizermos as coisas certas. Porque se calhar se a gente for para o Japão, eles não têm o que a gente tem aqui. E são mais velhos. Então não é normal. Nós quer dizer, normal é a normalidade, é o que acontece mais vezes. Não é suposto acontecer. Ou seja, é normal, mas não é suposto acontecer. Não é suposto com 40 anos a gente estar todos podres. Não é suposto com 50 anos a gente estar todos podres. Então, o ambiente familiar influencia diretamente aqui. Tradições alimentares, festas e tudo mais, convívios, excessos de calorias. É normal acontecer isto na nossa sociedade. É normal nós podermos aproveitar, mas também é normal nós conseguirmos perceber que se calhar determinados excessos não fazem muito sentido. Então é normal que a gente. É normal não. Era suposto nós, se calhar nesta festa eu vou e vou abusar e vou porque é a festa, mas na festa do próximo fim de semana, como já abusei nesta, se calhar então eu vou-me controlar um bocadinho mais. Vou, mas vou mais controlado. E isso quase nunca acontece. E depois esta é muito interessante também. A sociedade está cada vez mais amiga dos obesos por causa da inclusão. Isto, pessoal, eu não falo muito disto, mas isto é uma verdade. Que é, cada vez mais a sociedade está a aceitar as pessoas diferentes, digamos assim, de forma muito fácil. Com aquela coisa do e tal, toda a gente tem o direito de ser gordo, toda a gente tem o direito de ter gordura a mais, toda a gente tem o direito de fumar, toda a gente tem o direito, toda a gente tem o direito, é verdade. Mas, socialmente, para a nossa sociedade, nós temos que perceber que ele pode escolher ser gordo, pode escolher não se querer importar com isso, mas isso vai ter impacto na vida dele. E ao ter impacto na vida dele, vai ter impacto na nossa vida. Porque ele pode escolher ser gordo, mas então ele tem que assumir a responsabilidade de todos os problemas de saúde que vier a ter. É ele que vai arcar com as consequências e não a sociedade. Ok? Porque isto é importante. É uma questão social. Não é? Então, se
existe uma normalização da obesidade. É normal termos gordura a mais. É bonito ter gordura a mais. O bonito e o feio, cada um sabe de si. A questão é, não é suposto nós termos gordura a mais. Há determinados valores a partir dos quais não é saudável, a saúde começa a estar em risco e toda a sociedade vai sofrer com isso. E isso faz com que as pessoas que estejam numa situação de gordura em excesso, que se sentem mal com elas próprias, ao saberem que as outras as aceitam mais facilmente, elas vão ter menos vontade de querer emagrecer, porque assim já estou normal, já estou gordinha, mas estou normal, então não tenho que me esforçar para emagrecer. E eu acho isso incorreto, está bem? Eu quando falo isto não é no sentido em que toda a gente tem que ser magro, não é nada disso, é no sentido em que muitas pessoas deixam de querer lutar para emagrecer porque sentem que à sua volta é normal ser gordo. Então está tudo bem. Se é normal ser gordo, está tudo bem. A questão é que não está, está bem? Não está tudo bem. E as pessoas por dentro sabem perfeitamente que é assim que funciona. Fatores psicológicos e comportamentais que influenciam aqui. Primeiro, comer emocionalmente. Isto acontece milhares de vezes. Que é, devido a esta sociedade toda tão cheia de stress, toda esta ansiedade, todas estas depressões, todos estes problemas emocionais que acontecem, nós refugiamos-nos na comida. Porquê? O nosso cérebro tem uma coisa fantástica, que é ele recompensa-nos emocionalmente quando nós lhes damos calorias. Principalmente quando lhes damos calorias de rápida absorção e de muita palatabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Sempre que nós comemos esse tipo de alimentos de boa palatabilidade, com muitos açúcares, aqueles alimentos mais saborosos, mas menos bons nutricionalmente, o nosso corpo recompensa-nos emocionalmente com a produção de uma hormona da felicidade. Que é, durante aqueles segundinhos enquanto a gente está a comer aquilo, nós ficamos mais felizes. E como nós sabemos, como o nosso cérebro sabe disso, inconscientemente o que é que nós fazemos? Temos, quando estamos em dias maus, em dias emocionalmente em baixo, temos mais tendência para comer alimentos de porcaria. E se nós estamos constantemente em dias maus, nós estamos constantemente com mais facilidade em comer alimentos de porcaria. E isto torna-se aqui uma bola, que é, eu estou mal, como alimentos de porcaria, vejo-me gordo, fico mal, como alimentos de porcaria e ando aqui nisto a vida toda. Então nós temos que tomar uma decisão para que isto volte para trás. Tá? Perdido por 100, perdido por 1000. Esta é outra coisa que acontece muito, principalmente em festas, em eventos e tudo mais. Eu vou para lá e penso, não, hoje vou aproveitar, estou aqui, isto não é normal, vou comer aqui um bocadinho. Comi um bocadinho, comi mais um bocadinho. Quando dou por mim, inconscientemente já comi 20 bocadinhos e penso assim, hoje também o dia já estraguei isto, olha que feliz, então agora vou comer tudo. Comer 1000 calorias a mais ou 10.000 calorias a mais é completamente diferente. Então evitem o máximo possível a mentalidade do perdido por 100, perdido por 1000. Perder por 100 é uma coisa, perder por 1000 é outra. Se vocês se virem com aquele desejo de o dia hoje é para estragar, já estraguei um bocadito, olha que se lixo, vou estragar tudo. Tentem tornar isso consciente e evitar essa mentalidade. É das mentalidades que mais nos destrói é essa. Tá? E isso é mesmo muito importante. E isto é um fator psicológico e comportamental nosso, só depende de nós. Tá bem? Falta de conhecimento sobre a alimentação. Falei um bocadinho isto nas histórias hoje, na caixinha de perguntas. Ontem fizeram-me esta pergunta. Não era esta, era como é que era? Como é que eu sou tão consistente? Uma coisa assim. E eu acho que o mais importante para nós sermos consistentes no nosso processo é nós termos conhecimento. Porque se eu conhecer como é que o meu corpo funciona, se eu conhecer o que é que o meu corpo precisa, se eu souber que o meu corpo, se tiver determinada coisa, reage desta forma, se tiver a outra, reage da outra. Se eu souber que o meu cérebro está-me sempre a enganar para ter que comer isto ou aquilo ou aquilo outro. Se eu souber o que é que eu tenho que fazer, o que é que acontece com o meu corpo, é muito mais fácil eu tomar uma decisão consciente e uma decisão acertada sobre determinados processos. Eu tenho a facilidade de olhar para um alimento e dizer assim, ok, eu hoje vou comer este alimento porque quero. Não é porque mereço, é porque quero. Eu hoje quero comer este alimento que é rico em açúcar e gorduras. Eu quero comer e vou comer. Porque eu já planeei comer, porque eu já pensei eu já sei qual é o impacto que aquele alimento tem para comigo e eu já sei o que é que posso fazer para minimizar ter comido aquele alimento. Quem não sabe disto, das duas uma, ou está constantemente a evitar o alimento e mais tarde ou mais cedo vai ter episódios de compulsão e vai comer o alimento a triplicar, ou vai comer o alimento
achando que está a fazer a maior porcaria do mundo e vai ficar com aquela sensação de consciência pesada para o resto do dia. Quando se calhar o alimento nem lhe fez assim tão mal. Ok? E isto, lá está, isto vai gerar depois outros problemas, lá está o stress, o cortisol e tudo mais depois o que envolve a nível hormonal. Portanto, se nós tivermos o conhecimento certo sobre qual é o impacto da escolha que nós estamos a tomar, seja a nível de treino, seja a nível de alimentação, seja a nível do que for, nós temos ferramentas para controlar o nosso processo. Tá? E isso é super importante. Né? Então, isto leva-nos aqui ao ciclo vicioso da má alimentação ou das más rotinas do nosso dia a dia, que é nós estamos insatisfeitos com o nosso corpo, nós colocamos em restrição calórica normalmente demasiado grande, porque a maior parte das vezes é isso que acontece. Nós pensamos que se eu agora estiver sem comer quase nada durante 3 ou 4 dias, eu vou já perder o peso todo que ganhei. Tá? Depois entramos em frustração. Porquê? Porque nós olhamos e vemos que o peso não está a descer aquilo que a gente queria, né? Entra o desejo por os alimentos proibidos que nós deixámos de comer porque fizemos uma restrição calórica gigante. Depois entra aqui o exagero e a compulsão, que era o que eu estava mesmo agora a falar, que é, eu tive tanto tempo a evitar aquele alimento porque aquele alimento é mau, que agora eu vou comê-lo a triplicar. O que acontece? Entra a culpa, entra o peso extra porque nós comemos aquele alimento a triplicar e vem a insatisfação corporal, porque eu depois olho-me ao espelho e vejo, e a fogo, já estou gordo outra vez e não sei o quê. Vamos outra vez para a restrição calórica e nós andamos nisto a vida toda. Então é importante nós consigamos reverter este processo, reverter este ciclo. Como é que nós podemos reverter este ciclo? Então, primeiro, coisa mais importante, pessoal. Vocês podem achar que isto é estúpido e podem achar que isto é clichê e podem achar que não compensa porque eu para gastar as 500 calorias que comi do hambúrguer tenho que estar a fazer atividade física 1 hora. É verdade, não deixa de ser verdade. No entanto, a atividade física não serve só para gastar calorias. Serve para nos dar uma sensação de bem-estar. Serve para nos ajudar a melhorar aquela parte hormonal que falámos lá atrás, a insulina. Nós ficamos com melhor sensibilidade à insulina. Nós aliviamos o nosso stress. Se aliviamos o stress, nós vamos ter menos cortisol. Todo o impacto que isso tem. Se nós melhoramos a sensibilidade à insulina vai conseguir trabalhar melhor, com todo o impacto que isso tem. Se nós conseguimos melhorar a insulina e o cortisol, nós vamos ter benefícios hormonais. Se nós fazemos atividade física, temos um gasto calórico um bocadinho superior àquilo que era suposto, nós vamos ter as nossas hormonas da fome e da saciedade mais controladas, porque também gastamos um bocadinho mais calorias, a gordura começa a descer, nós começamos a ficar mais sensíveis a essas hormonas. Então, logo no sistema hormonal, nós já estamos a ganhar quando começamos a praticar atividade física. Tá? Não só pelo gasto calórico, mas por todo esse efeito que tem no nosso corpo. Quando nós fazemos atividade física de forma regular, muitas das vezes, e isto eu vou-vos dar o meu exemplo, e eu sei que isto acontece com muita gente também, quando vocês começam um treino, se calhar não têm vontade de o começar. Eu não tenho vontade de começar. Mas quando acaba, nós temos aquela sensação de bem-estar. Ou seja, nós libertamos a hormona da felicidade. A mesma hormona da felicidade que nós só conseguiríamos libertar com os tais alimentos de porcaria. O que é que isso vai acontecer? Menos quantidade de alimentos de porcaria vamos comer porque nós já temos a hormona da felicidade, porque inconscientemente nós não temos que ir comer porcaria para ter a felicidade, porque já a temos. Porquê? Porque fizemos atividade física e sentimos-nos bem por a ter feito. Está bem? Melhorar a qualidade do sono. Se nós fizermos atividade física, melhoramos o cortisol. Se melhoramos o cortisol, tem impacto direto na hormona do sono, que é a melatonina, porque elas andam sempre inversamente relacionadas. Quando o cortisol está alto, a melatonina está baixa. Se a melatonina está baixa, a nossa qualidade de sono é pior. Se nós dormimos mal, nós vamos ter menos capacidade de tomar decisões, vamos ter mais fome, porque as outras hormonas também vão estar influenciadas. Então, melhorar a qualidade de sono. Tentar arranjar rotinas de sono, higiene do sono. Tentar evitar aparelhos eletrónicos meia hora antes de dormir. Tentar evitar comer muito antes de dormir. Tentar evitar beber muito antes de dormir, seja álcool, seja água, porque senão depois acordam ao meio da noite para ir à casa de banho. Tá? Acordar sempre à mesma hora, deitar sempre à mesma hora. São tudo rotinas que são super fáceis de fazermos e quase ninguém faz. Tá bem? Qualidade de sono influencia diretamente. Consumir gorduras saudáveis, principalmente ômega 3. As gorduras ômega 3, por exemplo, são anti-inflamatórias, ou seja, ajudam o nosso corpo a regenerar-se melhor, além de nos ajudar também na produção hormonal.
tá? Tudo o que é as glândulas que fazem a produção hormonal daquelas hormonas que falamos precisam de gorduras boas para serem ativadas. E o ômega 3 é fantástico nisto. Tá? E mesmo assim, a nível de suplementação, mesmo que vocês não comam peixe, o ômega 3 está super barato. Tendo em conta o preço dos outros suplementos, eu acho que é um investimento brutal. Focar na alimentação saudável e consistente. Perceber que isto é para o resto da vida. Não é só para os primeiros 6 meses. Eu agora já perdi o peso, agora vou voltar ao que estava a fazer antes. Vais voltar ao que estavas a fazer antes, vais ganhar o peso todo que ganhaste. Porque se voltas às rotinas antigas, voltas a ficar como ficaste. Mas pior, com mais idade. E com mais idade isso representa o quê? Com mais distúrbios hormonais. Quanto mais velhos somos, mais distúrbios hormonais vamos ter. Então vamos ficar piores. Então temos que arranjar uma forma de conseguir ser minimamente consistentes nestes processos. Criar as rotinas boas. Tá? Se vocês começarem a criar estas rotinas, isso é fantástico. Evitar pessoas tóxicas. Vocês não podem mudar as pessoas, não podem mudar o ambiente onde estão, mas podem sair desse ambiente. Se vocês virem que há determinadas pessoas que estão constantemente a dificultar-vos o processo, vocês têm que ponderar se essas pessoas são boas para a vossa vida ou não. Às vezes a gente tem muitos amigos bacanas e tal, porque é das festas e tal. Vocês pensem uma coisa. Amigos de festas é fácil de arranjar. Os outros amigos é que são difíceis. Então, das duas, uma. Vocês, não depende de mim porque eu estou em festas, a minha família come muito e não sei o quê. Ok, vocês não podem mudar a vossa família, não podem mudar podem mudar os vossos amigos, mas pronto, não podem mudar esse ambiente todo. Mas podem sair um bocadinho desse ambiente. Comecem a rejeitar coisas que vocês sabem que não vos faz bem. Ou então vão, mas com controle. Só que vão com algum controle, vai ser sempre mais difícil, tá? Eu não quero dizer que me afastei de alguns amigos meus de infância, porque gosto muito deles na mesma, mas se calhar há eventos que eles vão que eu não vou. Não me faz sentido para mim, ok? E é um bocado por aí que vocês devem de pensar. Criar objetivos pequenos. Se vocês tiverem vários objetivos pequenos, vai ser mais fácil alcançar um grande objetivo do que se vocês só tiverem um objetivo grande. A nível de motivação é completamente diferente, porque sempre que vocês cumprem um objetivo pequeno, vocês vão ficar felizes. Vão ficar com o sentimento de ver cumprido. Sentimento de ver cumprido faz felicidade. Se faz felicidade, vocês vão ter menos probabilidade de comer porcaria. Porque vocês estão felizes com os resultados que estão a ter e sentem que vale a pena continuar. Então, criem objetivos pequenos. Em vez de criar logo, eu quero perder 10 quilos. Não. Eu quero perder 1 quilo em 2 semanas. Eu quero perder 2 centímetros nas próximas 2 semanas. Criem objetivos pequenos. É muito, mas muito mais fácil e vai ser muito mais prazeroso para vocês. E agora entra a monitorização do processo. Se vocês criarem objetivos pequenos e monitorizarem o vosso processo, vocês vão ter sempre qualquer coisa para ver que está a ser melhorado. Nem sempre vocês vão melhorar tudo, mas vocês vão sempre melhorar alguma coisa. Esta semana não perdi peso, mas perdi 1 centímetro de cintura. Esta semana não perdi peso nem cintura, mas melhorei o meu treino. Esta semana não melhorei o treino, não melhorei a cintura, não perdi peso, mas eu tirei uma foto e parece que até estou um bocadinho melhor. Monitorizem o vosso processo. É essencial e é isto que eu gosto de fazer no meu acompanhamento. É monitorizar o máximo possível de ferramentas e de variáveis no processo dos alunos, que é para que a gente tenha sempre ali alguma coisa por onde pegar para manter a motivação. Porque se vocês não monitorizarem nada e olharem de fora, vocês vão ser muito críticos com o vosso processo. Muito críticos com o vosso processo. Okay? E se não tiverem nada por onde se agarrar, facilmente desistem. Muitas vezes, mesmo a registar as coisas, eu tenho alunos que são super críticos com eles próprios e dizem: esta semana foi uma merda e correu assim e tal e não sei o quê. E eu olho para o processo e digo assim: olha lá, então como é que justificas isto? É verdade, nem tinha visto. E isto? Pois é, realmente está melhor. Realmente nem tinha noção. É para isso que servem os registros, está bem? Para nós percebermos para onde é que estamos a ir e para nos motivarmos também. É super, super, super importante. E focar a longo prazo. Este é mesmo o processo mais importante, que é não ter um objetivo de nos 6 meses, em 6 meses quero perder este peso todo e não sei o quê. Mano, isso é um objetivo, ok, mas não se foquem só nesse objetivo. O que é que vai acontecer depois dos 6 meses? Já pensaram nisso? Depois de 6 meses logo se vê. Não. Tipo, isto é uma coisa para a vida. Tipo, é uma coisa para ser levada sempre. Isto é mesmo muito importante, está bem? E é aqui que muita gente depois também falha, que é, eu vou andar assim com talas nos olhos durante 6 meses e ao fim de 6 meses eu tiro as talas e depois logo se vê. Logo se vê é daqui a 6 meses estás outra vez como estavas há 6 meses atrás. E isso é um problema, está bem?